no nosso programa Recado do Céu. A paz do Senhor Jesus ao seu coração. Hoje Deus tem uma mensagem para você. Como todo dia Deus quer falar conosco, né? E nesse programa eu vou trazer uma mensagem muito importante. A mensagem é o seguinte: por que muitos estão desviando? Por que muitos se desviam? Por que as pessoas começam bem e terminam mal? Por que as pessoas começam na igreja e daqui a pouco desvia da igreja, desvia de Deus? Qual o motivo? Vamos trabalhar em Provérbios, Provérbios capítulo de número 21, versículo de número 16, e você vai entender por que muitos se desviam. 21:16, está escrito assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que temos que aprender com esse texto? Tem muita gente achando que o desviado vai para o céu. Se ele se converter no último dia, se arrepender, que quase nunca acontece, tudo bem. Caso contrário, ele não vai para o céu. Olha só o que Salomão diz: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, que é a palavra, ele vai congregar, né? Ele vai morar na congregação dos mortos, ele vai repousar. Olha que interessante, congregação dos mortos aqui não é cemitério, porque quem anda desviado ou não vai para o cemitério do mesmo jeito. Então ele está falando do inferno. Congregação dos mortos, a palavra morto é aquele que é separado de Deus eternamente. Então ele vai congregar no inferno. Imagina, vou ficar queimando no inferno pro resto dos tempos, porque quem desvia está crucificando Jesus 2 vezes. É muito sério isso. Então Deus está nos chamando a atenção hoje. Se você está desviado ou você pensa em desviar, nunca tente fazer uma besteira dessa. Porque primeiro que o desviado, quando ele desvia, o demônio que estava na vida dele volta e traz mais 7, né? Piores do que ele. Ali, muitos pregadores chamam de um clube dos 8, né? Imagina, já foi difícil para a pessoa chegar na igreja. E agora, quando ela desvia, vai ter 8 demônios lutando contra ela. Ela vai ter que fazer 7 vezes mais força para poder voltar para a igreja. É muito sério isso. Por isso que o desviado quase nunca consegue voltar. Porque ele luta contra 8 demônios. Então, é complicado mesmo. Então, por que muitos desviam? Se todo mundo sabe que o desviado vai para o inferno, se todo mundo sabe que Deus não se agrada do desviado, que o desviado vai ter uma vida toda arrebentada, por que ele então desvia? Bem, vou trazer 5 explicações. Primeiro, diminui a frequência nos cultos. Quando a pessoa começa a diminuir a frequência no culto, já pode dar o desvio. Não que necessariamente dará, mas quando começa a faltar culto, tem culto que é muito especial. Tem culto que a gente não pode faltar. Se faltar, vão trazer muitos prejuízos para a vida da gente. Vai ficar uma lacuna, vai ficar um buraco e a gente não vai conseguir avançar na vida. Tem culto que quebra muita obra de macumbaria, tem culto que Deus dá livramento, tem culto que Deus dá um fortalecimento espiritual muito grande, tem culto que Deus bota um desejo muito grande de ler a Bíblia, um desejo de orar, de jejuar, de santificar a nossa vida, e esses cultos a gente perde, e aí vai fazer falta lá na frente. Como a história, né, que você deve conhecer do homem da cruz, né? Que ele estava achando que a cruz estava muito pesada, ele foi cortando ela, né? Só cortando. Aí quando ele chegou num abismo, o abismo para ele passar era certinho o tamanho da cruz, e aí ele não pôde passar porque ele cortou a cruz dele. Às vezes a gente fica cortando o culto, e daqui a pouco lá na frente vai fazer muita falta. Então, falte o culto não. Vá nos cultos constantemente, todos os cultos que você puder, para que você fique cheio da presença de Deus e que você não desvie nunca. Segundo, trocam amizades cristãs pelas mundanas. Deus prepara tantos amigos cristãos dentro da igreja para a gente, que vai nos ajudar a crescer espiritualmente, vai incentivar a gente a permanecer com o casamento, vai incentivar a gente a trabalhar, vai incentivar a gente a parar de mexer com as drogas, mas a gente pega e troca amizade. Aí começa a andar com quem não presta, com quem leva a gente para o mau caminho, porque eu ainda estava falando esses dias na igreja, tem pessoas dentro da igreja que também não prestam, né? Não é só fora não, tem pessoas dentro da igreja que não prestam, e a gente também não pode andar com essas pessoas. Quem não presta? Pessoa que fala mal de pastor, pessoa que monta grupinho dentro da igreja para poder combater um ou outro, né? Pessoas que estão na igreja mas para pegar as menininhas, pegar os rapazes, né? Então são pessoas maldosas, a gente não pode andar com essas pessoas também. Então nós temos que ter amizades cristãs, amizades autênticas de Deus, para que eles possam nos ajudar. A vida já é tão difícil, a gente passa por tanta luta e a gente vai ficar andando ainda com quem não presta. Essas pessoas vão levar a gente para o mau caminho. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Então vamos vigiar quanto a isso. Terceira explicação, deixam a vida de oração de lado, né? Quando a pessoa começa a deixar a vida de oração de lado, porque quando a gente para de orar, o pecado vem. Isso é certo, né?
Quando a gente para de orar, já começa a vir um monte de pensamento errado. A gente começa a pensar em se drogar, em matar, em roubar, em prostituir, em falar mal dos outros, em criticar, em procurar defeito na vida dos outros, em colocar culpa nos outros, dependendo das nossas fraquezas, né? Que cada um tem uma fraqueza, um tem inveja, outro tem prostituição, mas todo mundo tem as suas. E aí o que acontece? Quando você para de orar, deixa a oração de lado, as obras da carne já começam a falar forte na sua vida. Então ore todo dia. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou sem força, ore sem força mesmo. Aí eu estou sem a graça, ore sem a graça mesmo. Você tem que orar, você tem que ser guerreiro. Sem oração você não vai a canto nenhum. O apóstolo Paulo diz ao Tessalonicenses no capítulo 5, acho que é o versículo 17, que diz, orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar, porque a oração é a respiração do crente. Quando a gente ora, a gente fica firme na presença do Senhor. Quarta explicação, por que o desviado não firma na presença do Senhor, por que muitos se desviam? Passam a criticar a igreja e irmãos. Quando você começa a criticar a igreja, começa a criticar irmão, o próprio Deus não vai dar graça para você permanecer, porque Ele não gosta de ninguém que usa de engano na casa dele. Todo mundo que ficar na igreja, mas às vezes ele está ali, mas ele está criticando, está falando mal, não está concordando, Deus vai dar um jeito de passar a espada nele, porque ele é joio. Quantas pessoas se acham trigos e são joios, né? A gente tem que examinar a gente mesmo. Será que eu não sou um joio, né? Quem é o joio? É a erva daninha, aquela pessoa que não fecha com o pastor, não fecha com a igreja, está sempre criticando, procurando defeito dos outros. Ah, esse obreiro não sei não, hein? Esse irmão aqui, esse irmão não pode cantar não, entendeu? O pregador não deveria ser esse. Conhece gente assim? Eles são um joio. Eles nunca firmam na igreja, ficam pulando de igreja em igreja. Eu conheço muita gente assim. E pula para cá, e pula para cá, e vai para a Assembleia, e vai para a Metodista, e vai para a Comab, e vai para a Batista, tudo. Não firma. Por quê? São críticos. Não pode ser crítico, nós somos servos e não Senhor. A gente não manda em nada. Quem manda é Deus, a igreja é do Senhor. Nós não podemos chegar e criticar e falar que não concorda. Deus não perguntou a nossa opinião. Se concorda ou deixou de concordar. Nós estamos ali para servir. Então a pessoa que critica a igreja, critica irmão, critica pastor, desvia com toda certeza se não se arrepender. E por último, deixam de dizimar e ofertar. Quando a gente deixa de dizimar e ofertar na casa do Senhor, é uma brecha muito grande para Satanás trabalhar. Quando a gente não gosta de ajudar ninguém, ajudar nem a família, nem o filho, não gosta de dizimar nem ofertar, nós somos ladrões e egoístas. Então os ladrões e egoístas não terão lugar no reino dos céus. E se não tem lugar no reino dos céus, também não tem na igreja. Um monte de gente, pessoas na minha igreja, que já desviaram e depois botaram a culpa nos outros. Bota a culpa até em mim. A culpa é do apóstolo, a culpa é do fulano, a culpa é deles que não gostam de dizimar e o devorador entrou e devorou a fé deles. Na nossa igreja tem um monte de gente que não consegue firmar porque não dizima. Quando a pessoa não dizima e não oferta, o devorador janta a pessoa e tira a pessoa da igreja. A pessoa tenta ir na igreja e não consegue. Eu conheço muita gente assim. Eu atendo pessoas pelo Facebook, pelo Zap, e as pessoas me dizem: apóstolo, eu estou tentando na igreja, mas não consigo de jeito nenhum. E por que não consegue? Vai ver a vida do irmão. Ele deixou espaço, ele deixou brecha. Ninguém desvia à toa. Eu nunca pensei em desviar, nunca passou isso pela minha cabeça, que eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Muitas pessoas na nossa igreja, em outras igrejas, também se entregaram de corpo, alma e espírito e nunca vão pensar em desviar. Como é que eu vou crucificar alguém de novo que salvou a minha vida, que me libertou, que me dá livramento todo dia, que me abençoa, que me garantiu o céu mesmo sendo pecador? Vê se tem sentido uma coisa dessa. Não entra na minha cabeça, não entra no meu coração ser uma pessoa ingrata. O desviado é ingrato. Peça perdão hoje, se você está desviado. Se arrependa diante do Senhor, bota a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Deus quer te perdoar, Deus quer te levantar, Deus quer que você volte a ser um vaso de fogo. Volte para a igreja hoje, não deixe para amanhã. Hoje mesmo procure um culto, procure uma igreja. Se entregue novamente ao Senhor para Deus honrar a tua vida. Então é por causa disso que as pessoas se desviam. Mas há solução para você, né? Se você buscar, você vai encontrar. E se você clamar, Deus vai te responder. Que Deus abençoe a sua vida, nunca te deixe desviar. E se você desviou, que você volte a ser um vaso de fogo na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de entrar no nosso canal no YouTube, porque lá tem mais programas para você. www.youtube.com/Apóstolo Evani Vieira Laje. E será um prazer ajudar você. Deus abençoe. Até a próxima.